Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou pronta para desfazer um grande equívoco, um pensamento muito fajuto que permeia a nossa cabeça e que muitas vezes uma frase também fajuta ajudou a construir, que é aquela frase que trata a personalidade do terapeuta. Sobre isso eu tenho um vídeo aqui também no canal, porque essa frase está errada e o que é que trata no final das contas. Mas hoje eu queria desfazer um engano muito sério que grandes narrativas no Instagram ajudaram a promover. Esse engano é o seguinte: quantas vezes você não entrou no Instagram de alguém e esse alguém dizia assim: eu resolvo isso aqui em 2 sessões, eu resolvo isso aqui em 3 sessões? E quantas vezes isso ajudou a colocar uma colher gigante de insegurança na sua personalidade, que já estava razoavelmente insegura para você poder começar a atender, ou para você poder alçar voos maiores, ter mais pacientes, etc e tal. Por que que eu vim falar sobre isso aqui hoje? Um certo dia, eu estava numa mentoria individual. E a minha mentorada falou para mim: Marina, agora que nós estamos no quarto, quinto encontro da mentoria, eu queria te confidenciar uma coisa, um segredo profundo do meu coração. Eu falei para ela: diga. E ela falou para mim: olha, eu fico vendo lá no Instagram as pessoas falando que resolvem problemas em X tempo, e eu fico me perguntando, angustiada, será que um dia eu vou conseguir também resolver um problema em X tempo? Será que um dia eu vou ter segurança para poder afirmar para alguém, para o meu paciente, que eu consigo resolver aquela demanda em X sessões? Marina, qual é a fórmula? Qual é o jeito que eu preciso encontrar para poder conseguir afirmar isso com toda a convicção, como muitas pessoas fazem? E eu falei para ela: olha, a primeira coisa que eu preciso te dizer sobre isso é que não dá para você afirmar com tanta convicção com quantas sessões você consegue ajudar alguém. E quem faz isso, você pode levantar suas duas antenas, ligar todos os alertas vermelhos e ficar com os dois pés atrás, certo? Mas Marina, não tem um jeito mesmo de saber? Não. E quem está aqui ou nos meus cursos, no método Lumina principalmente, que é onde eu ensino o meu método para atender, já me ouviu dizer milhares de vezes que a terapia não é aquele lugar para você ficar vomitando conceitos. A terapia não é aquele lugar para você ficar palestrando para o paciente, tentando fazer o paciente pensar como você e caminhar. Não é isso. A terapia é o lugar para você levar o seu paciente para onde ele quer ir, não para o lugar onde você quer levá-lo, para onde ele quer ir da forma mais excelente, ajudando a construir os meios mais excelentes, certo? Marina, mas nem todo paciente quer uma coisa boa. Como que eu vou me submeter ao que o paciente quer para levá-lo até lá? Gente, ninguém sonha com coisas ilegítimas. Nós estamos cheios de vícios, é verdade, mas ninguém sonha em ter vícios. Todo ser humano é construído, todo ser do ser humano é construído. A nossa estrutura ontológica, ou seja, a estrutura do nosso ser, é feita, pensada e executada para buscar o bem. Gravem isso, pelo amor de Deus. O ser humano não consegue querer o mal, certo? Mas Marina, e aquela galera que faz coisas ruins, que rouba, que mata, que enfim, um monte de coisa aqui que talvez eu nem possa reproduzir aqui no YouTube, que ele vai cortar. Olha só, gente, quando a pessoa faz isso, ela erroneamente pensa que está procurando o bem. Ela procura o bem de forma desordenada. Percebe? Então, assim, um homem que trai a sua mulher, quando ele trai a sua mulher, ele está procurando o bem. Vamos lá. Independente da gente ver essa situação como uma situação ruim, quando o homem trai a mulher, ele está entre dois bens. De um lado, nós temos a lealdade, a fidelidade, e do outro lado, nós temos o prazer sexual. Quando o homem ele adere ao prazer sexual, e por homem aqui, leia-se, homem, espécie humana, tá? Não estou falando só dos homens, não. Quando o homem aqui, ele adere ao prazer sexual em detrimento da lealdade, ele está agindo mal. As consequências serão terríveis, certo? Mas ele está realmente, verdadeiramente achando que ele está buscando um bem com aquilo, que ele está conseguindo fruir, usufruir de um bem, certo? Porque ele está desordenado. Então, nós não somos capazes de querer o mal. Quando nós agimos mal, assim, na aparência, o que é que está acontecendo? Dois problemas. Ou a nossa inteligência não está buscando a verdade, porque nós não estamos permitindo, porque estamos desordenados, e eu não sou capaz de enxergar o bem maior,
que era justamente isso que essa pessoa deveria fazer nesse caso, enxergar que a lealdade é um bem maior e aderir a ele, porque os dois são bens. Ou eu consigo enxergar o bem maior, mas a minha vontade está tão débil, tão debilitada, tão fraca, que eu não consigo aderir a ele. Nós temos dois problemas fundamentais aqui, certo? Como resolvê-los aí é a história para outro vídeo. Beleza? Então vejam, voltando. Eu não posso confirmar quantas sessões serão necessárias para resolver um determinado caso. Resolvo depressão em 3 sessões, resolvo ansiedade em 4 sessões, resolvo tal coisa em 2 sessões. Isso é absolutamente impossível, porque, como eu dizia a vocês, a terapia é o lugar de eu levar o meu paciente para onde ele quer ir, recrutando os meios mais excelentes para isso. E cada pessoa, gente, de forma individual, é claro que nós temos uma grande vocação universal, digamos assim, né? Mas dentro dessa grande vocação, que é geral, existirá uma matéria específica para cada um. Existirá algo que é próprio de cada ser humano, onde ele realiza aquele geral na sua própria vida, certo? E isso vai divergir de pessoa para pessoa. Essa coisa mais específica. Então, eu não tenho como dizer que aquela estrutura padrão, aquela estrutura geral que eu utilizo para resolver casos de depressão, vai servir para todos os casos de depressão que chegarem. Porque uma outra coisa muito importante, eu preciso saber qual é a vida concreta, eu preciso conhecer o paciente para entender em que medida eu vou conseguir dar para ele aquilo que ele precisa, não só para concordar comigo, certo? Porque é nessa vala que o terapeuta que faz palestra cai. Não só para concordar comigo, mas para que ele consiga contemplar a mesma coisa que eu e consiga, portanto, caminhar naquele caminho que ele deve caminhar para ser feliz. Não no caminho pré-concebido que eu gostaria que ele fizesse, mas no caminho que ele deve caminhar para poder ser feliz, certo? Então ele precisa contemplar, porque a vontade é um escravo da inteligência. No momento em que aquilo brilha para a inteligência, no momento que a pessoa contempla aquilo sozinha, ela consegue caminhar, porque a vontade é a arrastada, certo? Então, assim, essa é a grande coisa, né? O grande cenário aqui que eu queria falar para vocês. E agora eu quero descer as minúcias, certo? Porque aqui a gente fala sobre o geral e sobre o específico. Então, vejam só. Nenhum profissional que se preze vai delimitar de forma tão genérica a quantidade de atendimentos que ele precisa para te ajudar, certo? E além de tudo isso que eu falei para vocês, existe uma coisa que é muito importante. O processo de cura é do paciente, certo? E mais uma vez, a gente pode ficar confuso por causa daquela frase de que o que trata é a personalidade do terapeuta. O processo de cura não vem do terapeuta. O processo de cura é próprio do paciente. O que é que cabe ao terapeuta? Cabe a ele contemplar esse processo na medida em que ajuda o paciente a construir as ferramentas que eu falei para vocês há pouco. Então, o terapeuta, gente, ele é quase que um agente passivo na cura. É um agente passivo muito especial, certo? É um agente passivo que faz acontecer. É um agente passivo que vai mexendo as estruturas para que o paciente consiga caminhar. Mas quem caminha? O paciente. Quando o terapeuta mexe os pauzinhos, mexe as estruturas para o paciente caminhar, ele precisa, depois de mexer, orientar o paciente a caminhar, impelir o paciente a caminhar ou obrigar o paciente a caminhar? Não, porque todo paciente, por ser pessoa humana, tem uma possibilidade dentro de si de autorrealização. Então, no momento em que os obstáculos são retirados, e esse é o principal papel do terapeuta, enxergar os obstáculos, nomeá-los e ajudar o paciente a retirá-los, o paciente ele caminha, ele vai. Só que enquanto os obstáculos estão lá, e o terapeuta fica do lado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, o paciente não vai. Então, o terapeuta é quase que esse agente passivo. O terapeuta, ele é como que um mediador. Não se esqueçam disso. O terapeuta é um mediador entre o paciente e a realidade. E aqui eu gosto muito de usar aquela imagem do banquinho, que meu aluno já conhece. A relação terapeuta-paciente não é aquela relação dual, onde eu ligo a câmera, um está num polo, o outro está no outro. A relação terapeuta-paciente é aquele lugar onde eu me sento no banquinho ao lado do paciente. Sabe aquela imagem daquele banquinho na praça? Tem uma pracinha, tem um banquinho. Então você senta com o paciente lá do lado dele, ao lado dele, não diante dele, digamos assim. E o que é que você vai fazer? Você vai auxiliá-lo a melhor descrever aquela imagem que ele está vendo de forma sincera, fazendo as perguntas corretas para que ele vá extraindo dele aquelas coisas que ele nem sabia que existiam e que, a partir disso, se despindo desse auto-engano que ele estava vivendo, leia-se neurose,
ele vai conseguir enxergar a coisa com mais clareza e declarar aquela coisa. Esse é o processo. Então, o terapeuta precisa conhecer as possibilidades da realidade, entrar no mundo do paciente para tirá-lo de lá. E levá-lo para onde? Para o mundo real. Só que para levar para o mundo real, o terapeuta precisa conhecer o mundo real, as estruturas do mundo real. Precisa conhecer a vida real e concreta do paciente e precisa saber qual é o cimento que vai colar uma coisa especificamente na outra. Precisa saber o que é que ele precisa dar para esse paciente, para que o paciente consiga vislumbrar essa realidade e não apenas vislumbrar. E aí que está o pulo do gato. Gostar dessa realidade e, portanto, tender a ela. Porque não basta vislumbrar. Não basta saber que algo existe, concorda? Eu preciso achar que aquilo é bom para que eu queira aquilo. A minha vontade quer o bem. É própria da minha vontade querer o bem. Então é isso, vamos sentar do lado do paciente e auxiliá-lo a melhor descrever aquela imagem que ele está vendo de forma sincera. E aí, gente, por que eu estou falando isso? Porque eu vou entrar no cerne da aula agora, para que vocês compreendam. Marina, se eu não tenho como dizer quantas sessões vão levar o paciente para algum lugar, se é impossível, porque eu preciso de fato entender a vida real e concreta do paciente para trazer ele para a realidade. Eu preciso conhecer as três faces da verdade, para, de posse da face que o paciente enxerga, eu saber qual é o elemento definitivo que eu preciso para unir uma coisa a outra, ele de fato consiga enxergar a imagem inteira, contemplar e seguir, portanto. Se eu não consigo fazer isso sem olhar para isso, existe algo capaz de delimitar a velocidade do processo terapêutico, não delimitar no sentido de dizer quanto vai durar, mas existe algum parâmetro para que eu possa olhar e dizer, olha, esse processo vai demorar mais. Ou, olha, esse processo vai ser mais rápido. Existe algum parâmetro? E existe algum problema em a terapia ser rápida? Essas são duas coisas que eu acho que são muito pertinentes a gente falar aqui. Toda terapia ela precisa durar um pouco mais de 2, 3, 4, 5 sessões. Tem problema resolver um problema em uma sessão? E o paciente sair, não, entendi. Possível, inclusive, isso acontecer? É legítimo? É genuíno? Isso é realmente uma melhora verdadeira? Essas são perguntas possíveis, certo? Então, olha só, existe um fator capaz de nos indicar se a terapia será mais rápida ou não. Esse é o único parâmetro. O parâmetro não é o terapeuta. O parâmetro não é o terapeuta ter uma estrutura montada na sua cabeça, onde ele vai colocando o paciente naquela estrutura geral e inespecífica que dura 3 sessões, certo? Então, existe um parâmetro para a gente saber se a terapia vai durar mais ou menos, e isso não está ligado ao terapeuta. Vou falar qual é o parâmetro. Anotem aí. A terapia é, sobretudo, um processo de autoconsciência. Essa é a palavra. Quanto mais elevado for o grau de autoconsciência do paciente, e esse grau de autoconsciência que o paciente chega, nada tem a ver com o terapeuta. O terapeuta vai apenas aferir, olha, esse paciente está mais autoconsciente, esse paciente está menos autoconsciente, para saber quais são as ferramentas que ele precisa construir junto com esse paciente, para que ele de fato melhore. Então, quanto mais autoconsciente for o paciente, mais rápido o processo será. Óbvio que, vamos chover numa olhada, um paciente autoconsciente com terapeuta ruim não vai para lugar nenhum, certo? Mas esse indicativo de rapidez do processo terapêutico é do paciente. E o que é a autoconsciência? Falei com vocês primeiro do banquinho, de olhar para aquela realidade, descrevê-la de forma sincera, com as perguntas corretas, para ele ir extraindo essas camadas de auto-engano, para que ele consiga chegar na verdade a partir disso. E agora eu falo para vocês sobre autoconsciência. O que é autoconsciência? Autoconsciência é admitir que aquilo que você sabe é verdadeiro. Então, olha só. Partindo do princípio que todo mundo sabe alguma coisa, o que é que nos resta? Nos resta transformar esse saber em autoconsciência. Tem um diálogo de Sócrates chamado Meno, escrito por Platão, onde Sócrates ele consegue mostrar para um escravo que o escravo entendia de geometria sem o escravo nunca ter assistido uma aula.
Cara, esse exemplo para mim é sensacional. Ele começa a fazer perguntas ao escravo, que diante do aparato imaginativo do escravo, diante daquilo que o escravo dá conta de ver, Sócrates sabia previamente o que ele ia responder. Por quê? Porque o aparato imaginativo de Sócrates era muito maior do que o escravo. E aqui está uma coisa que o terapeuta tem que ter, sem dúvida nenhuma. E aqui está uma das principais dificuldades dos terapeutas hoje. O terapeuta, para bem atender um paciente, ele precisa ter um aparato imaginativo maior do que o dele. De modo que o do paciente esteja contido no dele. Então, ele precisa conhecer a realidade do paciente para, de novo, como eu disse há pouco, dar ao paciente aquela coisa que vai unir a verdade com a realidade do paciente, de modo que ele compreenda e contemple sozinho e permita que isso arraste a sua vontade de forma inequívoca. Não porque ninguém disse, mas porque ele contemplou com os próprios olhos. É um processo de autonomia, é um processo individual, mediado pelo terapeuta, certo? Então, o Sócrates vai fazer perguntas para o escravo vai respondendo, vai desenhando coisas no chão, desenha assim, desenha assado, e aqui agora o que é que você enxerga? Eu enxergo isso, eu enxergo aquilo. E no final, o escravo consegue se convencer de que ele entende de geometria sem nunca ter assistido a uma aula, porque o Sócrates consegue auxiliá-lo nesse processo de autoconsciência. Sócrates é sensacional nisso, né? Através de perguntas do diálogo socrático. Através de perguntas dessa dialética, a pessoa consegue encontrar a verdade, porque essas perguntas são feitas por alguém que já encontrou e dá àquela pessoa o aparato específico e necessário que ela precisa para conseguir acessar a verdade também, certo? E aí, esse foi um processo que Santo Agostinho fez no livro dele, As Confissões. O que é que Agostinho nota? O que é que Agostinho percebe ali? Ele percebe que a inteligência dele sozinha, ele mesmo, o indivíduo sozinho, a inteligência dele sozinha, ainda que fosse a parte mais elevada dele, não seria um órgão apropriado para chegar a conclusões verdadeiras, sozinha, certo? Ele não conseguiria chegar a nenhuma conclusão para grandes questões filosóficas que ele buscou responder apenas com a inteligência dele. E aí ele começa a refletir sobre o que é que está impedindo dele conseguir chegar a esse lugar. E ele percebe, então, que o que o impede é um espelho opaco, que faz com que ele veja tudo meio borrado. Que espelho opaco é esse? Ele mesmo. Sua personalidade, seus preconceitos, seus temores, seu auto-engano, certo? E isso, gente, a partir disso, todos nós padecemos. Todos nós temos um ponto cego em nossa vida, alguns mais, outros menos. Mas, embora nossa inteligência tenha a capacidade de conhecer todas as coisas, ela não conhece todas as coisas por uma impossibilidade aqui deste mundo, certo? Então, ele faz o quê? Olha, se eu dou conta de conhecer as coisas e de chegar à verdade das coisas, mas existe um espelho entre as coisas, entre a verdade e eu, que sou eu mesma. Eu preciso polir esse espelho. Eu preciso limpar esse espelho antes de chegar a alguma conclusão. E é justamente aí que surgem as confissões. O que é que Santo Agostinho faz nas confissões? Ele conta tudo a Deus. Com que? Sinceridade. Ele quer se despedir de todo o auto-engano. Ele conta tudo a Deus. Na intenção de que, a partir daquele fragmento sincero, tem que ser sincero, senão não adianta nada. A partir daquele fragmento sincero que ele tem para entregar, Deus mostre para ele todo o plano. Então, olha, Deus, diante do pedacinho que eu sei, que é sincero, é de coração, por favor, me mostre a imagem integral, que é exatamente o que acontece na terapia entre paciente e terapeuta. Enquanto o terapeuta dá as perguntas corretas para o paciente, ele vai respondendo, ele conclui, ele dá um pedaço sincero para o terapeuta e o terapeuta expande o horizonte de consciência dele. Essa é uma das funções da terapia. Essa expansão de consciência para que você consiga reescrever a sua história, de modo que agora você perceba aquilo ali com mais clareza e consiga, portanto, atar-se de forma mais firme à realidade e eliminar algum sofrimento da sua vida e apaziguar outros, certo? Então, aqui existe uma similaridade muito grande entre as confissões e atividade terapêutica. Então, eu fico ali ajudando o paciente, pegando aquele pouco que ele vê, e a partir desse pouco que ele vê, que é sincero, eu mostro para ele a imagem integral, certo? Então, esse confronto entre essa experiência individual do Agostinho, lá nas confissões,
e do paciente lá na terapia. E o observador onisciente, que nas confissões é Deus, e na terapia somos nós, terapeutas. Olha que coisa sensacional. Observador onisciente. Façam jus a esse nome que é maravilhoso. Busquem ser esse observador onisciente. Então, esse confronto entre experiência individual e observador onisciente é a base da filosofia. Olha só. Que é justamente o que o próprio Sócrates fazia. Então, lá nas confissões, a inteligência divina vai mostrando para Agostinho aquilo que ele não conseguia perceber sozinho no começo, quando ele inicia esse processo de autoconsciência. E essa inteligência divina mostra para ele que ele não tem como, digamos, conteúdo cognitivo só aquilo que estava na consciência dele naquele momento. Aquilo era o que mostrava-se para ele, o que se mostrava para ele. Mas, além daquilo, a partir dessa sinceridade nesse processo de autoconsciência, ele dá conta, a partir dessa revelação, digamos assim, lá nas confissões revelado por Deus e na terapia revelado por nós. Mas, por favor, não se vanglorie. Ó, atividade passiva, beleza? Nesse momento, o paciente percebe que existe um depósito infinito, de verdade, infinito de conhecimento ao qual ele tem acesso mediante a pergunta sincera feita de si para si mesmo. E isso é autoconsciência. Não basta que eu saiba, eu preciso saber o que eu sei. Porque se eu não sei o que sei, aquele conteúdo é inútil, porque não está na minha consciência. Certo? E quanto mais o paciente se torna autoconsciente, mais ele tem acesso ao que estava lá dentro e ele ainda não sabia. Tá? Gente, os efeitos disso são tão maravilhosos, que o professor Olavo descreve uma parte deles no livro dele Inteligência e Verdade. Eu tirei um print, coloquei aqui no meu computador. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Olha só. Olha como isso é tão importante e fundamental. Uma consciência desperta não torna somente mais claros os conhecimentos que você já tem. Então, assim, se a autoconsciência servisse só para você saber o que você sabe, o que já está ali, já estava ótimo, mas ela vai além. Mas o deixa preparado e como que potencializado para a aquisição de novos conhecimentos com muito mais aproveitamento do que antes. E então, haverá vezes em que, para dominar todo um novo setor da ciência, você não precisará de nada mais do que ter ajuda para chegar aos primeiros princípios daquela área. O resto conseguirá sozinho, porque terá conquistado o instinto, o faro da unidade do conhecimento, e aprenderá muitas coisas de forma mais ou menos sintética e simultânea, onde antes precisava de explicações detalhadas, repetições e exercícios. É claro que essa maior integração da consciência, com o consequente aumento da capacidade de aprendizado, não se dá só na área dos estudos formais, mas em todas as áreas da sua vida, que aos poucos vão revelando suas interconexões. O benefício que isso te traz não é apenas de ordem intelectual, mas se estende a toda a psique, a toda a personalidade. Gente, isso aqui é muito sensacional. A gente precisa buscar essa autoconsciência, que é propriamente faz parte intrinsecamente do processo terapêutico e que faz toda a diferença na velocidade com que você vai resolver a demanda. Então, se o paciente ele já chega autoconsciente em um grau razoavelmente bom, você vai dar poucas ferramentas para ele e ele vai melhorar rapidamente. Se o paciente chega absolutamente neurótico, com as costas viradas para a realidade, a porta trancada para a realidade, ele realmente disse um sonoro não para a condição de criatura dele, em uma instância muito profunda, gente, esse processo vai demorar. Porque você precisa ir construindo com ele as bases inicialíssimas daquela personalidade. Percebe? Então, o que dita o tempo que vai durar um processo terapêutico é a autoconsciência do paciente. Não tem nada a ver com a expertise do terapeuta necessariamente. É claro que um paciente autoconsciente com um terapeuta de auto-expertise, esse processo terapêutico vai explodir. Graças a Deus. Um bom terapeuta, ele eleva o paciente, um mau terapeuta, ele enterra o paciente. De verdade. Mas não adianta o terapeuta ser excelente se o paciente tem uma autoconsciência muito baixa, porque o processo vai demorar.
ainda que o terapeuta seja excelente. Então, não acreditem e não se sintam inferiores e não se sintam preocupados em que momento vocês vão conseguir fazer isso, afirmar que vocês resolvem aquela demanda em 3 sessões, porque isso é absolutamente impossível. E as pessoas que afirmam isso, gente, elas não têm, digamos assim, uma responsabilidade com a fala delas e com as promessas que eventualmente elas fazem, certo? Então, por exemplo, eu tive uma paciente que eu resolvi a demanda dela em 26 minutos. A gente marcou, era uma época que eu fazia pré-sessão. Quando eu comecei a cobrar, eu fazia pré-sessão, que era uma sessão de 30 minutos para entender a demanda e para poder a pessoa me conhecer, explicar todo o trabalho e tudo mais. Hoje eu não faço isso, há muito tempo que eu não faço isso. Mas eu fazia. E ela marcou uma pré-sessão comigo de 30 minutos. Ela falou, Marina, eu já entendi. Eu já entendi perfeitamente. É isso mesmo que você está me dizendo. E ela tinha um evento no sábado. A gente fez a pré-sessão na quarta ou terça, algo assim. E vai ser lindo. Eu tava com preocupação, isso e isso. Vai ser lindo. Eu pensei até em desmarcar. Era o casamento dela. Não era qualquer coisa, tá? Eu pensei em desmarcar. Porque eu tinha certeza que eu ia ter uma crise de ansiedade. Eu já entendi. E mesmo assim eu fiquei preocupada. Falei, meu Deus, será mesmo que ela vai, né? Aí passou o sábado, domingo, quando foi segunda, ela mandou mensagem pra mim. O casamento foi maravilhoso, deu tudo certo, mandou foto pra mim, super feliz. Eu nunca imaginava que eu seria capaz de passar tão bem pelo meu casamento. Então, assim, a Marina é maravilhosa e vai lá pro Instagram vender que ela consegue resolver questões em 26 minutos? Gente, eu posso narrar esse caso para vocês, deixando muito claro que eu consegui auxiliar a paciente a resolver isso porque ela tinha um elevado grau de autoconsciência. Eu já fiz sessão única. A pessoa vem com a demanda achando que ela vai passar 6 meses na terapia. Eu falo, olha, etc, isso aqui, etc e tal. Entendeu? Meu Deus, como que eu percebi isso antes? É realmente, tchau. Não é que ela concordou comigo, gente. É que eu dei condição para que ela conseguisse contemplar aquilo. Porque ela já tinha as ferramentas. Gente, tem paciente que não tem ferramenta. Esse é um paciente de baixa autoconsciência. Tem paciente que tem algumas ferramentas. A gente precisa construir outras e unir depois as que ele já tem com as que a gente construiu. Tem pacientes que já têm as ferramentas. Ele só precisa saber usar. Esse paciente, ele melhora muito rápido. Tem paciente que tem as ferramentas, sabe usar, mas no caminho surgiu uma questão. Meu Deus, será que é isso mesmo? E ele vem confirmar. Teve gente que já fez a sessão comigo para confirmar. Marina, parece que é isso, mas tudo ao meu redor diz que não. Será que eu tô louco? Olha, fulano, isso. É isso aí. Nossa, sensacional, tchau. Acabou. Então, gente, eu já tive um caso, nossa, foi um caso muito sensacional, assim. Um caso de uma moça que ela sofria de escrúpulos e ela lutava contra isso há muito tempo. E aí ela marcou comigo para fazer sessão semanal. Eu falei, Marina, eu preciso resolver isso aqui, eu já fiz outras terapias, eu não consigo resolver isso mais. Na primeira sessão, a primeira sessão durou 1h40. Foi num sábado, eu estava tranquila. E eu vi que a coisa ia caminhar, porque era uma paciente autoconsciente. Eu falei, eu vou ficar aqui mais um pouquinho, porque eu sei que hoje a gente vai ter um grande resultado. A gente foi caminhando. E no final eu falei para ela, olha, isso, assim. Ela fez, meu Deus, como que eu não enxerguei isso antes? Porque ela tinha as ferramentas, mas elas estavam desorganizadas. Eu chego, organizo, porque eu sei qual é a organização e é por isso que a gente precisa ter o parâmetro do homem normal, o parâmetro do homem são. Eu sei qual é a organização e digo, olha só, olha aqui, olha junto comigo. Vamos lá ver se a gente está conseguindo enxergar a mesma coisa? E eu sei que ela estava. Percebe? Porque eu estava buscando esse nó, esse eixo, esse cardo, que une a realidade real com a realidade falseada do paciente. E o que é que eu preciso fazer para tirar ele de lá? Ela para mim e fez assim: olha, eu não vou fazer mais sessão semanal, não. Vou fazer quinzenal. Aí eu falei: tá bom. Na próxima, a gente fez a segunda sessão. Quando acabou a sessão, ela falou: eu não preciso mais de terapia. Ela percebeu isso. Eu entendi. Aí eu falei, mas eu não acho que. Eu acho que você ainda não tá 100% do escrúpulo. Eu acho que a gente fez um avanço muito grande nessas 2 sessões. Mas eu acho que ainda tem pontos. Ela falou: não, tá ótimo. Passaram-se 2 meses e ela mandou mensagem pra mim: Marina, eu recebi um milagre. Aí eu falei: o quê? Eu estava na fila para comungar e eu contemplei uma coisa
que eu não tinha contemplado. E com certeza eu só consegui contemplar porque eu adquiri uma imagem nas nossas sessões. E quando eu contemplei, a partir daquele momento, eu me senti curada do escrúpulo. Olha só que coisa sensacional, gente. Fui eu que fiz isso. Esse processo de cura é meu? Eu seria muito fajuta se eu dissesse que não. Esse processo de cura não é meu. A minha função é mediar. Olha a realidade, olha você. Olha a realidade, olha você. Toma a ferramenta. A minha função é mediar e contemplar, numa posição quase que passiva, o processo pelo qual o paciente está passando. Certo? Então, a minha função é enxergar esse sujeito diante de mim, enxergar o que está debaixo dos escombros, que é o auto-engano, a personalidade, o espelho opaco, e trazer à tona, auxiliar o paciente a trazer à tona. Certo? Porque o paciente já carrega, gente, dentro dele as coisas que ele sabe. O paciente já carrega dentro dele a consciência das coisas. Certo? Então, a partir de todo esse processo de autoconsciência, a gente pode ter um próximo passo. Esse próximo passo nem todos os pacientes vão alcançar, tá? Não esperem por isso em todos os pacientes. Cada um tem seu máximo para dar e é importante também que o terapeuta saiba disso para ele não ficar ali tentando uma coisa até ficar frustrado. Esse próximo passo é a autoconsciência ontológica. E aqui o paciente ele voa. Não basta saber o que eu sei. A autoconsciência é pura e simples. Eu preciso saber o que eu sou. E essa autoconsciência ontológica, ela vai para muito além da queixa do paciente, ela vai para muito além da remissão de sintoma, ela vai para muito além do adulto funcional, certo? Neuroses e psicoses são categorias absolutamente incapazes de dar conta de responder a essa interrogação. O que sou eu? E o terapeuta precisa estar pronto para mostrar ao paciente o que ele é, a partir desse processo que nós estamos conversando aqui. Debaixo de todo o auto-engano, de todos os escombros, como eu falei, debaixo de tudo isso que o paciente traz, essa roupagem que o paciente traz, que tem como centro uma desordem, existe uma categoria escondida, absolutamente esquecida pela psicologia moderna. Essa categoria se chama pessoa. Isso sempre está debaixo de todo o escombro de todo paciente. E quando a pessoa ela começa nesse processo de autoconsciência, não dá para você auxiliá-la a descobrir que ele é a pessoa antes do processo de autoconsciência. A gente caminha por esse processo de autoconsciência até que o paciente esteja pronto para o processo de autoconsciência ontológica, para que ele esteja pronto para se descobrir enquanto pessoa. E para isso você, terapeuta, precisa ter descoberto isso, precisa ser maximamente pessoa. Porque, como diria Julián Marias, a descoberta do outro é a descoberta do conceito de pessoa e é a descoberta de mim enquanto pessoa. A pessoa é necessariamente relacional. E mais, ele também diz uma linda frase que desde quando eu li, eu medito profundamente, eu acho lindíssima, belíssima. Quando o encontro é rigorosamente pessoal, ele constitui algo como que uma revelação. Olha só. Então, quando a relação entre paciente e terapeuta é rigorosamente pessoal, ambos têm a ganhar. Certo? Então, minha gente, era sobre isso que eu queria falar hoje com vocês. Não se preocupem em adiantar um processo terapêutico. Não se preocupem em poder dizer aos quatro ventos que vocês resolvem um problema em 3 sessões. E não se preocupem quando vocês ouvirem alguém dizer isso e se angustiarem pensando eu nunca vou chegar a esse nível. Esse nível não existe. Esse nível é ilusório. Qual é o nível que existe? Você preparado para aferir o nível de autoconsciência de um paciente. Você preparado para fazer esse paciente pular para o próximo nível, que é a autoconsciência ontológica, e ao nível que nem todos irão chegar. E tá tudo bem, tá? Você preparado para sentar no banquinho com o paciente e ser esse mediador excelente entre ele e a realidade, num processo quase que passivo, onde você constrói junto com ele as ferramentas mais excelentes para que ele chegue aonde ele quer chegar e não no lugar que você acha que ele deve ir. Percebendo e contemplando esta cura que é propriamente e exclusivamente do seu paciente. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.